Olá, engenheiro, arquiteto, acadêmico, sejam muito bem-vindos ao canal Engenheiro Sul, onde estaremos abordando alguns programas para cálculo estrutural, como o TQS e SPCAD, alguns programas para arquitetura, como Revit e SketchUp, conversaremos sobre algumas NBRs e também realizaremos alguns cálculos à mão. Então, tudo que for relacionado à engenharia civil e arquitetura, a gente vai abordar aqui no nosso canal, ok? Bom, dando continuidade hoje aqui ao nosso curso aqui em Engenheiro Sul, no TQS, nosso edifício aqui, após a gente ter corrigido vários erros e avisos, certo, do nosso projeto, analisar flechas, analisar as vibrações que ocorrem no nosso edifício, estabilidade global, gama Z, enfim, diversos análises feitas nos vídeos anteriores, ok? Vamos hoje partir para a análise dos pilares, mediante o relatório que o próprio TQS emite para nós, ok? Então, primeiro que nós, a gente seleciona o nosso edifício, ok? Após isso, clicamos aqui no comando pilar. Vocês podem observar que aqui já ele nos indica, assim, apareceu a aba, a janela de relatórios. Nesse caso aqui, trata-se de um relatório geral antigo, então as versões, eu estou usando a versão 21.6, deixa eu abrir, 21.6, então, se não me engano, até a versão 18 desse 9, e dessa maneira aqui, sim, vou inclusive abrir aqui, para vocês terem uma noção, o relatório vem dessa maneira aqui assim, ok? Bem diferente da versão mais recente aí, nesse caso que eu tenho a 21.6, que já vem com os gráficos que possibilita ou melhora a compreensão, certo? Então vamos fechar aqui. Temos aqui o resumo do detalhamento também dos pilares, ok? Então quem tiver as versões mais antigas do TQS, são esses os relatórios, antigamente, a área, seção do pilar, a área, bitola, ok? Tudo isso. Vamos fechar aqui e vamos focar aqui nesse comando aqui, relatório. Lembrando, versões mais recentes vêm dessa maneira aqui, assim, ó. Vou observar, bem mais simples, mais prático para o nosso entendimento. De cara, a gente pode observar que o nosso índice de SBUTs está ok, certo? Porque está abaixo de 90. Lembrando que acima de 90 a gente vai ter que um pilar mais esbelto, então a gente vai ter que optar por outros cálculos, certo? Vai ficar um pouco mais complicado para análise. Nesse caso aqui, todos os nossos pilares, o P1, deu P1 até o P15, todos estão com índices B3 abaixo de 90. Quem não tiver muito conhecimento em relação a índices B3, é só procurar a NBR, certo? Que lá indica quanto que é o mínimo, o ideal, certo? E até o máximo, seria nesse caso até 90. E a gente pode ver a nossa seção dos nossos pilares, 20 por 40, 20 por 40, 20 por 35, 20 por 50, enfim. A nossa taxa de aço, a nossa taxa de aço está tudo cor verde. Quer dizer que a nossa estrutura está, em relação à taxa de aço, é uma estrutura eficiente, né? Porque quanto maior é a seção do nosso pilar, quanto mais concreto a gente tem, né? Consequentemente, vai reduzir a quantidade e a taxa de nosso aço. Então, cabe a cada engenheiro aí verificar se esse aumento, certo? Se compensa mais gastar um pouco mais de concreto e reduzir no aço, ou vice-versa. Geralmente, diria que 90, 95% dos casos, certo? A gente prefere ter um pouco mais de concreto, por causa da economia, mão de obra, do que ter uma taxa de aço elevada, ok? Então, aí, caso na sua, ou dependendo do seu projeto, certo? De repente, quando é de pequenas magnitudes,
talvez essa diferença não seja economicamente tão visível, ok? Mesmo assim, a gente sempre costuma reduzir o máximo que puder a nossa taxa de ácido. Reduzir o que puder, eu estou falando dentro dos limites, ok? Muito importante lembrar isso. Então, aqui nossa a taxa de ácido está tudo em verde. Quer dizer, a gente não vai, digamos assim, ter muito gasto, certo? Com a armadura, porque a seção do pilar é um pouco mais robusta. Se eu colocasse aqui pilar de 20 por 20, um exemplo, a minha taxa de ácido com certeza aumentaria para conseguir resistir, certo? A esses esforços, porque o pilar ficaria um pouco mais solicitado, então, em compensação, teria uma taxa de ácido maior. Então, é muito importante ter esse, digamos assim, coloquialmente, esse jogo de cintura para você. Ah, eu tenho um pilar de 20 por 20, ok, mas se eu colar mas minha taxa de ácido está alta, aí você faz essas contas, olha, economicamente aqui, isso aqui está um pouco ineficiente, então vou aumentar para 20 por 30, um exemplo, e a minha taxa de ácido vai reduzir. Então, lembrando, é bom vocês, esse relatório aqui é muito bom por causa disso. Você consegue ver como essa estrutura está em relação ao aço, a taxa de aço. Aqui está tudo ok. Se eu reduzir a dimensão de todos os meus pilares, colocar aqui 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20, com certeza essa taxa de ácido vai aumentar muito, ok? Então, primeira análise bem importante aí, além do índice de SBLTs, é esse aqui, porque isso aqui vai impactar no seu, no bolso, certo? No seu orçamento aí. Caso você esteja administrando, for administrar, gerenciar a obra, então, do seu cliente, né? Então, sempre importante ter em conta isso. Aqui de baixo, ele inclusive, o próprio TQS nos indica o que significa cada item, certo? Força normal adimensional, temos aqui. Índice de esbeltez, já mostrei aqui, ok? Taxa geométrica de armadura, podemos observar que a nossa taxa geométrica de armadura também está tudo em verde, está tudo ok. Se eu reduzir a minha seção do pilar, isso aqui também com certeza vai aumentar um pouco, ok? E nossa taxa de aço, que é massa de aço por volume de concreto, que é esse que temos aqui, ok? Também podemos observar cada pilar, deixa eu voltar aqui, ao clicar em cada pilar, cada numeração pilar, podemos observar que ele nos abre outro relatório, um pouco mais detalhado. Inclusive, nos indica os lances, certo? Do lance 1, do terra até o pavimento 1, lance 2, pavimento 1 até o pavimento 2. Nos indica o formato, certo? A área aqui. De igual maneira, temos aqui o significado de cada item, certo? Então, temos o índice de SBTs, tanto no X, em relação ao eixo X, quanto no índice de SBT em relação ao eixo Y. Nosso F concreto, 25 MPa. Nosso C aqui significa cobrimento, 3 centímetros, ok? Armadura longitudinal, está tudo verde, está tudo ok, ó. E nossa armadura transversal também. Se a gente quiser um relatório mais detalhado ainda, é só clicar em qualquer um dos lances. Nesse caso aqui, eu vou clicar no lance 2. Ele que nos indica o relatório, ó, seção, todas as combinações aqui de ações, ó, solicitante sobre resistente, ó, tá tudo ok, ó. Aqui, ó, tudo em verde, tudo em verde. Você também pode clicar em qualquer dessas combinações, ele vai te dar os cálculos certinho, certo? Resultados, feroctaus, imperfeições, efeitos de segunda ordem. Enfim, é um relatório muito, muito detalhado mesmo. Então, se tudo isso serve aqui, as combinações, serve para a gente verificar no Excel, né? Lembrando, todo procedimento que a gente realizar em qualquer programa, seja TQE, seja qualquer programa, é bom a gente verificar tudo isso aqui, esse resultado, certo? Com outros métodos, seja através de uma planilha de Excel,
sim, que é muito prático, muito rápido, e alguns cálculos à mão também, certo? Para a gente ter certeza absoluta que tudo isso está, não ocorreu nenhum problema, inconveniente, ou de repente um bug no programa, assim, no sistema que possa vir atrapalhar aí no resultado, ok? Então, eu já falei várias vezes em vídeos anteriores, vou falar novamente. Sempre é importante você realizar o seu projeto estrutural no programa certo. Ele faz de maneira mais rápida, mas quem tem que saber o que está fazendo e verificar é você, engenheiro. Então, você utiliza o TQS, muito bem. Modela o seu projeto no TQS, verifica todos os relatórios, todos os resultados com alguma planilha de Excel, certo? Você mesmo pode montar sua planilha, não é muito difícil. E também alguns cálculos à mão, ou então outro utiliza um segundo programa para você ter a noção, né, de resultados. Você comparar, olha, esse programa aqui, o resultado foi esse, planilha Excel, o resultado foi esse, meu cálculo à mão, o resultado foi esse. Aí você comparar esses três resultados, lógico, provavelmente não vai dar exatamente igual, mas tem que dar um resultado bem próximo. Então você vai verificar e falar, ó, realmente isso aqui está dentro, certo, do correto. Aí você sim, depois de toda essa análise, você pode liberar o seu projeto para obra, ok? Muito importante isso. Então, lembrando aqui, pode verificar cada combinação de ação, certo? Ele aqui nos indica os momentos fletóides de primeira e segunda ordem. Ó, que bacana aqui todo bem certinho o relatório. Então, isso aqui é mais na hora que você for verificar, ok? Com a planilha de Excel, como falei, alguns cálculos à mão, se tiver alguns dados mais detalhados. Então, no vídeo de hoje, o que mais a intenção, perdão, era demonstrar era isso. Que com esse relatório aqui, de cara, assim, a gente consegue observar que ele está, nossos pilares, certo? Estão, digamos assim, com a dimensão legal para a nossa estrutura, pois não estão muito solicitados, certo? E, consequentemente, a nossa taxa de ácido está baixa. Então, isso aí, trata-se de um edifício de 4 pavimentos, esse daqui é o nosso, 4 pavimentos. Então, isso aí vai gerar uma economia boa para o construtor, certo? Para o nosso cliente. Então, é muito importante isso, ok? Lembrar do índice de BUTs e verificar se algum pilar daqui, se por algum caso, aqui tivesse dar uma taxa de aço aqui, ao invés de estar verde, tivesse cheio até aqui em cor vermelho, como que a gente soluciona isso? Simples, aumenta a seção do seu pilar. Se eu tivesse colocar um pilar aqui de 14 por 14, por exemplo, o 19 por 19, que é o que a MBR diz que é o mínimo, certo? 19 por 19 aqui, minha taxa de aço provavelmente aqui estaria em vermelho. Ou indicaria que, não passou não, certo? Aí o que a gente faz? Aumenta a seção do nosso pilar, aumenta uns 10 centímetros e processa e verifica de novo o relatório. Ainda está muito solicitado esse pilar, vou aumentar mais um pouco. É melhor você ter, como falei antes, alguns minutos atrás, de repente você melhor ter uma seção de pilar um pouco de uns 5 centímetros maior, 10 centímetros, que você ter uma taxa de aço muito alta ou um pilar muito solicitado, ok? A gente também não quer ter um pilar muito solicitado que, enfim, isso aí não seria muito legal para a nossa estrutura, ok? Então, aqui nosso relatório dos nossos 15 pilares aqui do projeto, a gente pode observar que está tudo ok. A gente não precisa nem aumentar, nem diminuir a seção de nenhum de nossos pilares, ok? A gente pode estar abaixo do índice de 90, do índice BOT de 90, ok? A nossa taxa de aço está em verde, está tranquilo aqui. A nossa taxa geométrica de armadura também, ó, está aqui. E os pilares aqui, o P5, P6, P7, P8, que foram os que deram um pouco acima da média, referente à força normal dimensional. Provavelmente os pilares aqui são aqueles pilares
do centro, certo? Da nossa edifício, que são um pouco mais solicitados. Mas mesmo assim, ó, estão dentro do eficiente, digamos assim, ok? Taxa de aço baixa, a nossa taxa geométrica de armadura também está baixa, índices BT abaixo de 90, ok? A nossa força normal dimensional não está em vermelho, ok? Então, nosso pilar podemos deixar com essas mesmas dimensões, ok, galera? Então, isso foi tudo por hoje. Muito obrigado. No próximo vídeo, conversarei um pouco de relatórios em relação a vigas, após isso, a edição de armadura, certo? Viga, pilares, enfim. Para depois entrar na área de plotagem, carimbos, como montar suas pranchas, ok? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.